Olá, boa noite. Como é bom estar aqui nessa terça-feira, gente. Hoje, dia 30 de março de 2021. Que delícia estar de volta aqui. Boa noite, Paulo. Boa noite, Léo. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Sempre muito bom estar aqui. Como é que vocês estão? Boa noite, Cláudia. Boa noite, Léo. Boa noite a todos os amigos que já estão conosco. Um grande prazer estar com vocês novamente. Boa noite, meus amigos, Claudinha, Paulo, os amigos que nos acompanham, que estão entrando aí. Realmente uma alegria muito grande poder estar mais uma semana aqui reunidos, né? Ah, é maravilhoso, né? Eu sempre... Maiquinha, Daiane, o pessoal está entrando, né? Tá. E a gente está aqui conectado através da Casa Chico Xavier, pelo Facebook, pelo Projeto Transformar, pelo SEAC Conchal. É sempre muito rico, muito gratificante, muito alegre estar nesse momento. Eu não vejo a hora que dá as 21 horas para a gente se conectar, porque aqui é um bate-papo bem descontraído, bem alegre, que a gente conversa sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu acho que o pessoal já está acostumado com a gente. E é muito bom, é muito maravilhoso. E hoje nós chegamos praticamente ao final do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27. Do próximo é o capítulo 28, que fala da coletânea de preces. E aí a gente não... Poderíamos até conversar sobre ele, mas o 27 é o final, né? Que hoje a gente vai estar conversando aqui. E antes de nós iniciarmos aí com a prece, como eu já disse, né, esse é o último capítulo do Evangelho, então, por hora, essa será a nossa última live. Nós vamos dar uma suspensão nas lives das terças-feiras. Quem não vai gostar muito vai ser a Dalvani, mas, Dalvani, continua seguindo o Léo aí, as segundas, que ela também segue bastante o Léo. E nós vamos aí, por um tempo, essa live vai ficar suspensa, devido aos compromissos que a gente vem assumindo aí com estudos nas casas espíritas online. Então, a gente vai suspender por um tempo. Né, Paulo? Primeira Repensar os temporada. projetos, né? Isso, repensar os projetos. É como está na moda agora, né? Tem as séries, tem os episódios e tem as temporadas. Então, a primeira temporada encerra hoje, depois a gente volta numa próxima temporada daqui a um tempo. É isso Isso, aí, gente. deixa aí um gostinho de quero mais. A gente pode até fazer uma pesquisa aqui, pessoal, o que eles gostariam de estar refletindo, se a gente continua mais para frente com o Evangelho, se a gente fala de outro assunto. Mas, então, vamos aproveitar o máximo que a gente tem essa noite, por ser o último Evangelho entre Amigos, esse bate-papo muito gostoso, que me faz muito bem, e que eu vou sentir saudade de todos vocês que nos acompanham, e desses dois amigos aí que a gente ama de coração, e a minha gratidão por vocês ter aceito estar compartilhando comigo. Já tem quase um ano, né? Acho que em abril iria fazer um ano. Acho que o Léo sabe melhor a data, né, Léo? Eu acho que ou fez ou vai fazer agora, próximo, né? Vai fazer em abril. Então, Você vê. vai dar uma olhadinha. A minha gratidão é imensa, tá? Por compartilhar desses minutos aqui com vocês, viu? Foi Então, oportunidades muito grandes, né, de estarmos juntos, dividindo conhecimento, amizade, carinho, fortalecendo as relações. Realmente foi muito bom. E vai continuar sendo, né? vai. Bom, então acho que a gente já está com bastante gente aqui conosco. A gente pode iniciar como uma prece para a gente trazer aí um equilíbrio, né, nos harmonizar e nos conectarmos aqui num só pensamento. Então eu convido a todos para estar fechando os olhos da matéria, abrindo os olhos da nossa alma, e juntos, num só pensamento, agradecer a Deus, nosso Pai, nos conceder a dádiva da vida, por estarmos aqui com saúde, por termos essa oportunidade de refletir em torno do Evangelho de Jesus,
Senhor, nossa gratidão por esses momentos que passamos juntos e que estamos juntos agora. Gratidão aos amigos espirituais que nos inspiraram, que estão conosco desde o ano passado, e a todos vocês que estão aqui agora, a nossa gratidão, que se não fossem vocês, também nós não estaríamos aqui. E que Jesus possa fortalecer o coração de todos nós, o coração dessas pessoas aflitas, que Ele leve para todos que estão aflitos nesse momento mais amor, mais alegria, mais fé, mais perseverança, mais esperança, pois sabemos que Ele é o governador espiritual deste planeta e que nada acontece se não for do consentimento dele. Gratidão, Jesus, pela vida que temos, por tudo que vivemos, pelas pessoas que caminham conosco, pelas lições que aprendemos, que estamos aqui para aprender a amar, para evoluir, e é nesta caminhada que vamos conseguir. Nos inspire, nos ampare, nos proteja nesses momentos que estamos juntos. E que a alegria reine em nossos corações. Obrigada, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Muito bom. Falamos de prece, uma bela prece. Obrigada. Linda prece. Obrigado, viu? Que assim seja. Assim seja. Então, como já dissemos, né, hoje nós vamos falar do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Pedi e Obtereis. E aí Kardec fala sobre a qualidade da prece, sobre a eficácia da prece, da ação da prece em nossas vidas. Ele fala da transmissão do pensamento, das preces inteligíveis, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. E aí traz a instrução dos espíritos, nos ensinando a maneira de orar e a felicidade que a prece nos proporciona. E aí o Paulo vai fazer a leitura para nós. Vamos lá, então. Pedi e obtereis, capítulo 27. Eu vou ler aqui os primeiros itens, quando Kardec nos apresenta o tópico Qualidades da Prece. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que, pela multiplicidade das palavras, é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Esta é uma passagem que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, nos versículos de 6 a 8, e constitui o item 1, então, deste capítulo 27. No item 2, Kardec nos traz um trecho do Evangelho de Marcos, no seu capítulo 11, versículos 25 e 26, que diz assim: Quando vos aprestardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai, que está nos céus, também não vos perdoará
os pecados. E outro item, o item 3, nos diz o seguinte: também disse esta parábola a alguns que punham sua confiança em si mesmos, como justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, publicano o outro. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo: meu Deus, rendo-vos graças, por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, e nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo o que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tende piedade de mim, que sou um pecador. Declaro-vos que este, o publicano, voltou para sua casa justificado, e o outro não. Porquanto aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Isso está contido no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, nos versículos de 9 a 14. Então, só esses 3 itens iniciais já dão bastante conteúdo para a gente comentar, né? E, obviamente, o foco aqui está relacionado com o nosso ato de orar, da prece, não é? E Kardec começa esse capítulo aí, o texto é de Kardec, que ele fala que Jesus define claramente aqui as qualidades da prece. Primeiro ele fala, né? Não vos colocar em evidência, mas orar em secreto. Recolhe-te no teu quarto. Obviamente que aqui não é o cômodo da casa, né? Mas é na sua intimidade, que é um aspecto que a gente vai trabalhar um pouco mais à frente. Outro aspecto, não vos afeteis de muito orar, porque não é pela multiplicidade das palavras que serei escutados. Assim também como não é pelo volume da fala que nós vamos ser escutados, não é? Também nos fala que nós precisamos primeiro fazer o ato do perdão para depois pedirmos perdão. De que nos adianta, numa oração, pedir o perdão de Deus, da espiritualidade para os nossos equívocos, se nós não temos a mesma atitude para aqueles que para conosco se equivocam, não é? E aí ele vai falar sobre, talvez, o principal fator da prece de verdade, que é aquela que vem do coração, que é aquela que parte da nossa intimidade, aquilo que sai do nosso âmago, não é? Porque palavras ao vento não constroem nada, não é? Mas aí, já falei demais, vamos passar para vocês comentários, a gente vai tocando a bola aqui. Eu, Cláudia, eu, né? Então vamos lá. Eu acho interessante essa questão. O Paulo coloca, o texto coloca, né, a importância de fecharmos ao quarto, né? E que é a nossa casa íntima, o nosso pensamento, a nossa mente, o nosso interior. E a prece, ela se dá no nosso íntimo, de fato. O fecharmos em nosso quarto é nada mais do que fecharmos as portas de acesso ao mundo exterior. De olharmos um pouquinho para dentro de nós, encontrarmos a nossa essência de Deus ali, e entender que nós precisamos orar com humildade, deixando o orgulho para trás e entendendo o que de fato é essa prece. Porque por vezes nós trazemos de religiões, de crenças antigas, esse modelo repetitivo, de volume alto, nós vamos deixando de entender como funciona o mecanismo da prece, que é nada mais do que o pensamento, nada mais do que procurarmos nos afastar do mal e nos conectarmos ao bem, não é? Que é o principal. E muitas vezes pensamos, mas somos filhos de Deus, e se Deus conhece tudo, pensando na eficácia da prece, da eficiência da prece, por que nós precisaríamos orar? Se Deus tudo sabe.
Muitos vão dizer que a prece nem adiantaria, porque Deus já traz as leis definidas e que nós não poderíamos mudar. Mas será que de fato é assim? Será que Deus permite que nós não consigamos mudar nada quando a nossa vontade vem do coração? Como Paulo coloca, a importância de olharmos para dentro. Eita, ele caiu. Caiu de repente. Caiu de repente. Nem ameaçou. Bem ao vivo é assim mesmo, né? Ao vivo é assim. Vamos aguardar ele voltar ou eu dou continuidade aqui? Pode continuar, Cláudia. Não seguindo o raciocínio dele, porque foi interrompido, né? Eu vejo que a prece, ela é uma prática que está na maioria das religiões do mundo, né? Nos mais variados segmentos do cristianismo, a prece a gente sabe que é o elemento essencial, não é? Só que essa essencialidade da prece, ela se deve à posição do próprio Mestre Jesus, quando ele se manifestou sobre as formas ideais de orar, conforme o Paulo leu aqui na mensagem de Mateus e de Marcos. É óbvio que a forma de orar, ela se altera de religião para religião. Uns oram em pé, outros prostrados, alguns ajoelhados, e aos que fazem as suas preces na frente de altar, outros com objetos de adoração, com uma imagem, uma vela. Só que para nós espíritas, a prece ela é um recurso eficaz e fundamental no desenvolvimento espiritual, como está lá na questão 658 do Livro dos Espíritos. Ô, Léo, vou só terminar meu raciocínio, tá? Não, não, continua, fica tranquilo. Está lá no Livro dos Espíritos, na questão 658, e os Espíritos falam que a prece ela é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, porque para Deus a intenção é tudo. Então é preferível uma prece do íntimo do que uma prece lida, que muitas vezes a gente faz. As preces são bonitas lidas, né? Mas por mais bonita que seja, às vezes ela é lida só com os lábios e não com o coração. Então a prece agradável a Deus é aquela quando é dita com fé, com fervor, com sinceridade, com emoção. E para que as nossas preces alcancem os seus objetivos, nós não precisamos de ritos, de imagens, de fórmulas ou de palavras bonitas. Vamos lembrar também que o Espiritismo nos orienta a simplificar nossa relação com os desencarnados e com Deus, esclarecendo para nós que a prece depende muito mais do merecimento, da fé, do que o uso de práticas exteriores. E apesar disso, é interessante também a gente respeitar as crenças das outras pessoas, que costumam, que acreditam nesses cultos exteriores, né? E para isso a gente tem que lembrar que, mesmo que a gente não concorde com ritos, com coisas exteriores, isso não significa que quem usa não merece ter o pedido atendido. Porque o que vale é a fé. Nos dizem aí os amigos espirituais que aquele que ora deverá ter merecimento para que as suas súplicas sejam atendidas. Ou seja, orar por si só não é suficiente. Precisa merecer o que se deseja. E mais ainda, o merecimento tem relação direta com o esforço que fazemos para melhorar os nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas ações. Afinal, tem a célebre frase, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más. Então, a prece é isso, é sentimento, é pensamento, é ação, é fé, é movimento. E aí a gente vai falar um pouco mais. Vai, Léo, retoma o seu raciocínio. Paulo, toca porque eu perdi o meio, eu vou entrar em você, eu entro depois em você. Eu não sei onde parou. A Clara tocou ela citou o Livro dos Espíritos, né? Quando a gente vai trabalhar as leis morais,
na terceira parte do Livro dos Espíritos, uma das leis, que é a primeira, na sequência de 10, é a lei de adoração. Né? Dentro da lei de adoração, nós temos ali várias perguntas sobre a prece. Né? E ali tem um conteúdo muito rico que está em consonância com o que Kardec coloca para a gente também no Evangelho, obviamente. Né? Na questão 654, quando está falando da questão da adoração, ele pergunta aos benfeitores: tem Deus preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira? Né? Deus prefere de alguma forma, uma forma de adoração? Né? É o que ele pergunta. E os benfeitores respondem: Deus prefere os que adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal, merecendo. Aos que julgam honrá-lo com cerimônias que os não tornam melhores para com os seus semelhantes. Não é? E olha, então, o que vale, como a Cláudia já disse, e o Léo também, é o sentimento que você coloca, o fervor, né? A vontade, o desejo sincero naquilo que você está pedindo. Não é? E aí, como bem lembrou a Cláudia, em Doutrina Espírita nós aprendemos que nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Né? Eu me lembro daquela passagem de Jesus com a mulher samaritana, no poço de Jacó, que ela pergunta, quando ela percebe que ele é profeta, né? Ela fala: uns diz que nós temos que orar em Jerusalém, outros aqui no Monte Garizim, afinal de contas, aonde a gente tem que orar? E aí ele diz: tempo chegará em que nós adoraremos a Deus em espírito e em verdade, que é o que a gente aprende em doutrina espírita e que nos leva a nos desvencilharmos de paramentos, de rituais, de objetos, de velas, tudo mais que a gente sabe que a doutrina não adota. Agora, o fato da doutrina não adotar não nos permite sermos os chatos de plantão, que se alguém tem, né, mesmo ainda sendo espírita às vezes, muitos nós que temos uma herança do catolicismo ou de outras crenças, mas que ainda temos um certo apego às vezes, muitos têm, não é? O Chico tinha imagens no seu quartinho lá, para quem conheceu sabe, né? O quanto que ele tinha esse envolvimento com imagens ainda, embora sendo espírita, mas isso não nos permite um olhar recriminatório para esse tipo de atitude, porque às vezes é ainda da necessidade da pessoa. O tempo vai permitir com que esse apego vá sumindo, não é? E aí eu me lembrei do livro Libertação, que tem um dos capítulos, não é Gregório, é Saldanha. Saldanha leva a Margarida, que estava encarnada, para uma igreja. E André Luiz, desencarnado, acompanha a cena. E quando ele chega na igreja, com um olhar espiritual, ele vê as imagens todas resplandecentes, emitindo luz e energia. E aí ele se vira para Gúbio, que é o benfeitor, com espanto, e fala assim: mas não são imagens de gesso? E Gúbio fala para ele assim: sim, mas tem dezenas e dezenas de anos que as pessoas vêm até aqui e projetam nessa imagem a sua energia, a sua crença, a sua vontade. Aqueles que vêm aqui com gratidão colocam energia, e aqueles que vêm aqui com necessidades retiram dali energia, para que a gente respeite também isso, né? Embora a gente não tenha essa necessidade, porque o apego, essa falsa necessidade, pode não ser prejudicial, porque se eu tiver na minha mente que para eu orar eu preciso do meu altarzinho, e se eu estiver viajando e não levei o altarzinho, a minha prece pode ficar prejudicada, aí é danoso, né? Mas que a gente possa ter um olhar mais abrangente sobre isso. Se nós já não temos essa necessidade, ótimo. Mas respeitemos aqueles que ainda têm. E eu acho que o próprio tema, né, pedir e obtereis, ele não coloca nada depois, né? Então,
É que quem tem, ok, mas que entenda que não precisa, né? Pedir e obtereis. E aí acho que vale a pena a gente entrar um pouquinho nessa questão da eficiência, da eficácia, da prece. Porque a gente fala, bom, pedir e obtereis. Então quer dizer que tudo que nós pedirmos, nós vamos receber? Será que tudo que a gente, lá na prece, no nosso momento, fechar o olho ali, eu peço e Deus vai me dar? Será que Ai, eu que bom preciso? seria. Que delícia, não? Que maravilha seria. Mas existem pessoas que ainda estão nessa, né? De pedir tudo e achar que Deus está sendo injusto, né? Que a prece não está sendo eficiente, que os intermediários não estão levando a Deus. E nós esquecemos que essa ligação, que a prece, ela se dá direto. E não precisa de intermediário. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente como funciona, né? Como é essa ligação. Mas então, que a gente entenda que a doutrina espírita vem nos libertar um pouquinho dessa questão, de fato, do altar, né? De precisar ter um altar. Mas aqueles que precisam, que assim o faça. Porque se assim eleva o pensamento, ou conecta o pensamento ao alto, que assim seja feito, né? Mas pensando um pouquinho, às vezes nós paramos e pensamos, eu estava falando no início, que a gente pensa, se Deus tudo sabe, né? Por que eu precisaria fazer a prece? Ele sabe do que eu preciso. Será que eu precisaria demonstrar a ele a minha necessidade? Será que Deus quer que de fato eu me humilhe a ele? Porque tudo é encadeado no universo. Muitos pensam que nada pode ser modificado. E de fato as leis naturais não podem. O que é imutável, né? Não tem como eu mudar. Mas existem coisas que a gente consegue adequar, desde que não seja por nossos caprichos. Mas nós queremos muitas vezes fazer as preces, pedir e obter para os nossos interesses e não para aliviar as circunstâncias, as situações. Ao invés de pedirmos ferramentas para conseguir ultrapassar a dificuldade, nós preferimos pedir para que aquela situação saia da nossa vida. E nós sabemos que nós não estamos condenados eternamente, porque senão estaremos nós condenados à fatalidade. Então Deus nos fornece as ferramentas necessárias. Nós é que por vezes não sabemos como pedir e como usar, porque Deus nos dá o livre-arbítrio. Então nós precisamos entender como fazer isso acontecer. Somos livres, mas não temos sabido pedir, né? A nossa maneira de olhar para Deus ainda nos faz muito pedintes e pouco realistas da situação, porque olhamos a situação momentânea. Esquecemos que viemos de um passado e que temos um longo futuro e pedimos para agora e queremos que Deus entregue para nós agora. Então é como que às vezes um pai nega alguma coisa para um filho porque compreende que a longo prazo isso vai ser ruim. Mesmo que ele ache que nesse momento ele já é crescido, que ele já mereça, o pai sabe que não é hora. Mas nós ainda somos crianças, somos filhos desobedientes e fazemos manha, né? E o próprio capítulo vai dar o exemplo de um cirurgião que vai fazer a cirurgia, que dói, né? Inclusive eu retirei os 4 sisos semana passada, dói, mas a gente sabe que depois, né, a gente melhora. Então que sejamos esses filhos, né, obedientes e que saibam que nós receberemos sim, mas desde que saibamos pedir, né? Somos muito chorão, né? Muito pedintes, pouco gratos e muito pedintes. Mas a gente tem que lembrar também que a prece, ela é um relacionamento que a gente tem com Deus. E eu acho muito profundo, é simples, mas tão profundo, uma passagem que eu ouvi em uma das palestras do Haroldo, quando ele conta da Madre Teresa de Calcutá. Uma vez ela foi entrevistada por um repórter, e o repórter perguntou para ela: Madre, quando a senhora está em prece com Deus, o que a senhora fala para ele? Ela responde: eu não falo nada, só escuto. E aí ele perguntou: mas o que Deus fala para a senhora? Ela falou: ele não fala nada, ele só escuta. E aí a gente pode refletir nessas poucas palavras de Madre Teresa, né? Quando a gente vê uma resposta dessa, a gente precisa aprender a fazer prece. Tanto precisamos aprender que Kardec coloca uma coletânea de prece no final do Evangelho, né? Não por acaso. Então, muitas pessoas
faz uma palestra no lugar da prece. Quando, na verdade, a conversa é com Deus e não com o público, não com o outro. A prece é um relacionamento com Deus. Vai chegar uma época, se Deus quiser, um tempo em que a gente vai superar até essa conversa. Porque o que é a prece se não colocar-se em relação com Deus, entrar em contato com Ele? Aí você imagina duas pessoas que se amam. Às vezes elas ficam uma do lado da outra sem dizer nada. É só uma interação profunda de um olhar ao outro. E se completa, né? E se É só uma completa. presença. Só a presença, sem precisar dizer nada. Já se sente ali acolhido, já se sente compreendido. E eu acho bonito esse relato da Madre Teresa porque mostra que a prece é um relacionamento com Deus e ela diz também, em relação ao pedir e obterei, né? Ela dizia que a prece é o mais alto nível da educação do desejo. Quando a gente entra em prece, a gente entra no processo de educar o nosso querer. Né? Eu começo a examinar o que eu quero e o que eu desejo. E aí a evolução, ela só se desdobra a partir do nosso querer, do nosso desejo, porque o Criador, ele não se impõe. Então, à medida que você vai manifestando a vontade de percorrer este ou aquele caminho, ele vai desdobrando providências no sentido de atender quando as reivindicações, elas estão dentro das leis de amor, de justiça, de equilíbrio. Né? Então, é um processo educativo, porque você entra em relação com Deus e num relacionamento você se transforma, né? E isso, para mim, é muito lindo, porque você se conecta com o Pai, verdadeiramente, quando a oração vem do coração. É muito lindo isso para mim. Sem precisar de troca, né? Sem precisar de uma barganha, né? Desse choramingá que às vezes a gente faz com Deus. Porque muitas vezes a gente pede para o Pai e às vezes o que a gente pede não é o melhor para nós. O não também educa, né? Não tem uma passagem no Evangelho do o mal e o remédio? Muitas vezes o que a gente precisa é o sofrimento para crescer, é as tribulações, é as dificuldades, é a doença. Então, como você mesmo disse, Léo, o pai sabe, independente se você quer, quando a gente tem uma criança para tomar vacina, a vacina dói. Você não leva mesmo assim? Porque você sabe que faz bem. No futuro vai ser bom para o teu filho tomar vacina. Hoje vai doer, vai inflamar, vai dar febre, mas depois no futuro ele não vai mais adoecer. Conosco é a mesma coisa. A gente pede coisas materiais, a gente pede emprego, a gente pede coisas exteriores, e às vezes não é isso que a gente precisa. A gente precisa interiorizar. A gente precisa olhar para dentro e pedir o que verdadeiramente a gente precisa. Paciência, resignação, boa vontade, esperança. A gente precisa de sentimentos, de virtudes, para a gente, às vezes, até mesmo conseguir as coisas exteriores. E tem a questão do merecer também, né? Porque a gente pede, 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 e o merecimento, não é? Então, desejar ardentemente, que é a vontade, e merecer. Isso está no livro Nosso Lar, Tá. não é? Lígia diz isso para André Luiz. Quando você falou dessa questão do relacionamento com Deus, eu adoro essa passagem aqui da Maria Teresa. Eu acho ela muito emblemática. Ela é tão simples, né? É. Tão singela, mas de uma profundidade, né? Que se a gente analisar, muito rico. E o Haroldo também, ele fala, uma coisa que eu gosto muito, que ele fala o seguinte: quando você fala de um relacionamento com Deus, todo relacionamento, a base de um relacionamento, qual é? O que a gente mais deseja? Vamos trazer para os nossos relacionamentos. Fidelidade, né? A gente quer compromisso, a gente quer. Eu vou engatar um relacionamento com alguém, eu quero, naturalmente, né? É fidelidade. Aí tem o seguinte: a fidelidade de Deus para com a gente, essa é tranquila. O problema é a contrapartida. É a nossa fidelidade para com Deus. Em que sentido? Como que eu expresso a minha fidelidade para com Deus?
exatamente agindo em conformidade com a sua lei. E aí é que muitas vezes a porca entorce o rabo, não é? Porque a gente nem sempre depois constrói essa relação de fidelidade e aí tem a ver com a questão do merecimento, não é? Então, como você bem disse também, Cláudia, com relação a o quanto que a gente às vezes tem uma prece protocolar, não é? Da mesma forma como você falou aquela hora sobre as preces lidas, né? Se eu for ler, que eu coloque ali toda a minha vontade, o meu sentimento, não é? Mas também se eu tiver uma prece que não é lida, mas é decorada, que está na minha cabeça, então eu faço aquele roteiro, né? E o Haroldo também fala, ele fala assim, né? Senhor, estamos aqui neste momento, na live de terça, hoje é dia 30 de março de 2020. Pô, ele sabe, não precisa, não é? Se a gente colocar sentimento, tudo isso é desnecessário. Às vezes a gente tem, às vezes eu me pego assim, tô falando agora coisa muito pessoal. Nas minhas orações eu começo, Deus, Jesus, benfeitores, mas assim, parece que se eu não fizer isso, eu não estou respeitando a hierarquia, sabe? Mas eu tento quebrar isso e é difícil, porque você cristalizou isso na sua mente. E é difícil você quebrar essa relação, não é? E outro detalhe, você citou também o Evangelho, Cláudia, sobre o mal e o remédio. Eu me lembrei também da desgraça real. Você A gosta desgraça dessa, real, né? adoro, porque é o seguinte: o que para nós parece uma desgraça, na verdade, pode ser o nosso grande benefício. E o que na matéria parece a nossa glória, pode ser a nossa desgraça. Por isso que nem sempre Deus vai nos atender exatamente naquilo que a gente pede. Porque o olhar de Deus para conosco é do nosso progresso, da nossa melhora. Mas com detalhe, para a nossa melhora espiritual. É assim que os nossos benfeitores olham para a gente também. Não é? Com o olhar, o que é importante para a gente, para o nosso crescimento espiritual. E aí tem uma passagem do Emmanuel, no livro da Esperança, que é a lição 88, vou até ler para a gente aqui, que diz o seguinte: a oração, esse é o finalzinho da mensagem, tá? A oração, dentro da alma comprometida em lutas na sombra, assemelha-se à lâmpada que se acende numa casa desarranjada. A presença da luz não altera a situação do ambiente desajustado e nem remove os detritos acumulados do recinto doméstico. Entretanto, mostra, sem alarde, o serviço que se deve fazer. Ou seja, às vezes nossa oração não vai modificar em nada o que está acontecendo nas nossas vidas, mas vai simplesmente acender a luz para que você enxergue qual é o trabalho que você tem que realizar. Clareie a nossa visão, clareie a nossa mente. É mais ou menos o seguinte: o quarto está todo bagunçado, tá aquela bagunça, mas está escuro. A oração acende a luz para que você possa, não, peraí, agora eu vou tirar a roupa de cima da cama, a toalha eu vou pôr para secar, isso aqui eu vou organizar o ambiente. E às vezes assim é a nossa casa mental. A nossa casa mental está toda embaralhada. As situações da nossa vida não estão claras. E aí a oração nos permite jogar luz sobre o nosso ambiente, né? A nossa casa mental também. Esse trecho que você leu, ele é lindo, mas ele vai trazer alma comprometida, né? Me chamou a atenção quando você falou, porque de fato nós temos que estar comprometidos com o entendimento do que nós queremos, do que nós pedimos, né? E é preciso pedir com confiança. Então acho que se nós pudéssemos analisar um pouco a questão da prece, que a gente traga para o nosso coração, para o nosso íntimo, não pedir para que o alto, para que Deus retire os problemas de nós, mas que Ele nos dê as ferramentas, a coragem, a paciência, a resignação, o entendimento, né? Porque nós recebemos essas faculdades, nós recebemos as ideias dos bons espíritos, mas nós deixamos passar. O próprio Evangelho vai colocar: ajuda-te que o céu te ajudará, né? Depende de nós. Nós precisamos criar essa ação. Mas nós temos ali a condição de sair da situação, mas nós buscamos um milagre.
O espírita ainda busca milagres, o espírita ainda acredita no milagre, é o mínimo esforço, né? Eu quero que do nada, no estalar de dedos, a minha situação mude. E o próprio Evangelho vai colocar que, dando como exemplo, um homem que estava andando pelo deserto e cai de sede, e ele pede ajuda, e aí vem a ideia, os amigos espirituais superiores trazem a ideia de que ele siga por uma rota. E aí ele segue, ele acha ali um riacho, e aí ele sai vanglorioso, né? Ah, eu achei um riacho, a minha ideia me levou, e muitas vezes não é. A gente pede, aquela ideia vem até nós. Então aí nós precisamos entender. Nós estamos sendo amparados, estamos recebendo de Deus as ideias, as oportunidades, mas e na contramão? Nós temos agradecido a Deus ou nós temos olhado para nós? Ah, eu tive sorte, eu tive uma boa intuição, eu que segui pelo caminho, porque nós esquecemos que nós estamos num processo como se todos nós estivéssemos num lago, tudo interligado. Então, às vezes, a gente solta uma pedrinha, a onda vai pegando todos que estão naquele lago. E a gente recebe essas ondas, a gente recebe essas ajudas e nós não percebemos que todos nós estamos juntos ali. Então, quando a gente lança um pensamento, quando a gente faz um pedido, nós recebemos. E aí devemos fazer o quê? Compreender a situação que nós estamos e o que nós recebemos. Valorizar a Deus. Bem lembrado, Léo. E já indo para essa parte aí do pensamento, né, da ação da prece, lá no livro Pensamento e Vida, no capítulo 26, Emmanuel fala que a oração é o divino movimento do espelho da nossa alma no rumo às esferas superior, para refletir a grandeza. Imagina, gente, é como se fosse um telescópio posicionado para o sol maior e refletindo aí diante da vida. Olha que coisa linda! Então, quando nós nos mobilizamos, ou seja, o espelho da alma, a vontade, a decisão, aquele movimento íntimo, rumo às esferas superiores, elevando os nossos padrões, captando essa verdade, ela, uma vez assimilada, reflete. Né? E esse tem sido o propósito. Né? Nesses 2 últimos capítulos do Evangelho, existe uma culminância da relação da criatura com o Criador. E Emmanuel vai dizer que orar é identificar-se com a maior fonte de poder de todo o universo, absorvendo aí essas reservas que tem, na medida em que nós estamos com um propósito de crescimento. Então, a oração, como Jesus apresentou aí no capítulo 6 de Mateus, que ele fala, né? Entrar no aposento íntimo, é aquele templo, que diz aí uma poetisa, interno e abandonado, que estava até agora, interno e abandonado. Muitas vezes dentro de nós está abandonado. Né? E é a mais alta de todas as capelas. Então, este movimento de entrar em reverência, em louvor, em pedido, conversar com Deus, escutar Deus, falar, escutar, nós vamos ter aí um movimento que define a criatura e o Criador, o Filho em direção ao Pai, para o encaminhamento em direção à vida eterna. Assim a gente vai atingir a oração, aquele ponto fundamental superior, que é aprendermos qual é a vontade de Deus a nosso favor. Né? A chegar a ponto de falar aquela frase que Paulo falou: Senhor, o que queres que eu faça? Um dia nós vamos conseguir chegar a esse ponto. Né? E que a gente consiga, nessa capela que nós temos aqui dentro de nós, que é esse templo que está aqui dentro, que a gente consiga refletir, né, que vá para o alto, que vá em direção ao Criador, para que aquilo volte para nós. Mas tudo do íntimo, de sentimento. Maria Dolores, não é esse poema? Então, Se eu não me engano, é. pode ser Maria Dolores, né? Eu estava me lembrando aqui o quão importante esse tema, né, do pedir obtereis, da oração, da prece, das nossas rogativas, que no capítulo 25, Kardec trabalha um tema muito parecido com esse,
quando ele vai falar sobre o buscar e achareis, não é? Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e abrir-se-vos-á. É muito parecido. Uma outra vertente, mas é muito parecido. Então, você citou, né, Cláudia, o capítulo 27 e o 28, o 27 esse que nós estamos tratando hoje, o 28 que é uma coletânea de preces, que começa com a oração dominical, que é o Pai Nosso, não é? Mas também no 25, esse tema já vem à baila, não é? E aí, lá no livro dos Espíritos, na questão 659, Kardec pergunta: qual é o caráter geral da prece? E a resposta: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. E aí nos fala que há 3 coisas que podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. E nós, como disse bem a Cláudia, mimimi que somos, normalmente nós pedimos. Muito poucas vezes nós lembramos de louvar e de agradecer. Agradecer ainda vai, mas louvar é muito mais difícil, não é? Então, nós temos que nos lembrar disso, né? Da singeleza que é a oração. E sobre essa questão do pensamento, da transmissão do pensamento, no item 9 do Evangelho, é muito recomendável para todos nós que façamos uma leitura muito atenta desse item, porque ali Kardec vai nos dizer que tem um trecho que tem o objetivo de tirar o aspecto místico da prece. Sem querer materializar a prece, ou seja, nem um oposto nem o outro, mas tirando o misticismo da prece e mostrando como que ela funciona na prática, sem nenhum tipo de, entre aspas, milagre, não é? Então ele começa dizendo o seguinte, que o primeiro ponto que a gente tem que observar é que nós estamos mergulhados no fluido cósmico que é universal, que ocupa todo o espaço. E esse fluido, quando recebe o impulso da nossa vontade, que vem pelo pensamento, não é? Assim como o ar vem através, o som vem através do ar, também as nossas vibrações, a nossa vontade, o nosso pensamento viaja através desse fluido. E esse fluido, então, que permeia todo o espaço no universo, então nós estamos inseridos, assim como o peixe está inserido na água, no oceano, nós estamos inseridos no fluido cósmico, né? Então, para a espiritualidade, a ação fluídica que a gente movimenta através da prece, ela é muito natural. O que para a gente às vezes parece algo assim muito complicado de compreender, para a espiritualidade não é. Então, quando nós dirigimos o nosso pensamento, a nossa vontade, o nosso desejo, seja uma rogativa para nós ou para os outros, nós estamos movimentando esses fluidos e como se estivéssemos potencializando, entre aspas, energizando uma quantidade fluídica para que vai se movimentar a nosso favor ou a favor do outro. Numa analogia bem pobre, é como se nós pegássemos no sol uma lupa e direcionássemos para um ponto qualquer. Certamente aquele ponto iria se aquecer, né? A gente colocar, por exemplo, no sol de meio-dia, uma folha de papel e colocar uma lupa, o que acontece dali a pouco? Pega fogo, porque a energia ela se concentra. Aquele feixe que estava disperso, ele se concentra no único ponto. Assim, de uma forma similar, também funciona a prece. A gente junta, através da nossa vontade, esses fluidos num único aspecto, num único ponto, para que ele possa ser direcionado. Então, ele fala aqui, para que nós possamos apreender, compreender, assimilar como funciona a prece, é importante que nós compreendamos como que funciona o pensamento, né, Léo?
O pensamento é o principal disso tudo, né? Porque é através dele que nós vamos entrar em comunicação. E aqui nós estamos falando de prece, mas não estamos falando de prece só para nós, né? De deitarmos ali, de nos recolhermos e... Eu falei deitar, né? Vamos deitar e dormir já. Geralmente a gente faz isso, né? Vamos deitar, dorme no meio da prece e já foi embora, né? Então, não é só olhar para nós, é a possibilidade também de olharmos pelo outro, não só pelos encarnados, mas também pelos desencarnados. Mas lembrando que tudo sucede de Deus, tudo passa por Deus. Então, pelo pensamento, nós nos conectamos ao outro, pedimos pelo outro, fazemos chegar pelo outro, mas nós dependemos dessa aprovação de Deus, ou seja, tudo passa por Deus, não é? Então, quando nós pensamos, a oração ela não vai nos tirar, a prece não vai nos tirar do mau caminho. Né? Aliás, ela não vai nos tirar da situação ruim, ela vai nos tirar do caminho ruim. Né? Então, às vezes nós estamos numa situação tão ruim, e nós falamos, a prece vai poder me tirar disso? Não, ela vai evitar que nós afundemos ainda mais, ela vai nos clarear um caminho mais doce, mais belo. A função da prece é essa. E às vezes a gente pensa, mas eu não consigo clarear tanto, igual o Paulo falou do quarto, né? Mas se nós pensarmos no momento de escuridão, do breu, às vezes uma simples velinha, aquela chama já traz um conforto, já traz um consolo, né? E nós vamos percebendo que nós é que vamos trazendo esses breus para a nossa vida. Porque a maioria das dificuldades e das situações que nós colocamos e depois vamos pedir, nós é que buscamos, nós é que agravamos. Então, se ao pedir na prece nós tivermos como oportunidade a coragem de evitar o caminho do mal, já vai estar muito bom, porque a maioria dos problemas e das dores nós é que colocamos para nós mesmos. Ixi, acho que vai reiniciar o computador, gente. Nós. Léo, e é bem isso, sabe? A gente tem que parar de pedir e agradecer mais. A gente tem que fazer a terapia da gratidão. Né? Joana de Ângeles nos ensina muito bem isso. E junto com a oração, como o Léo bem lembrou, não só orar por nós, mas orar pelo outro. E no livro Entre a Terra e o Céu, tem uma lição que chama Oração e Cooperação. Tem um momento lá que ele fala, né? Quando quiseres orar, entra no vosso quarto e cerra a porta. Aí Emmanuel diz que se a resposta que muitas vezes nós esperamos da oração parece tardia, ou seja, ela não vem, habitualmente nós nos destemperamos, ficamos amargurados, aflitos. Né? Por quê? Porque se a gente ficar conectado no mundo, nós vamos continuar aflitos. E aí, quando a gente ora, se a gente não desconecta, se a gente não fecha a porta, não cerra a porta, ou seja, não fecha a nossa mente dos pensamentos exteriores, a gente vai estar falando para o ego e não falando para o eu com E maiúsculo. Porque tem prece, que nem diz aí que eu achei muito legal, tem prece que não passa do céu da boca. Não é? Muitos fazem prece para o ego. Senhor, me dá um carro. Senhor, me ajuda a pagar uma conta. Senhor, me ajuda a conseguir um emprego. É um movimento de ego. E o ego foi feito para ser desfeito. Então, quando a gente fecha a porta, o externo não entra. Aí é eu e Deus. Então, Emmanuel lembra da cooperação. E ele fala, compreendamos que, se na extinção dos problemas pequeninos, nós requisitamos o máximo de proteção ao Senhor, é natural que o Senhor nos peça o mínimo de concurso na supressão dos grandes infortúnios que abatem o próximo. Então, ele fala, o importante não é somente orar, é fundamental agir em benefício do outro, porque essa ação ela fortalece e conquista simpatias valiosas que poderão ser importantes no momento das nossas fraquezas, né? Que aí, às vezes as nossas fraquezas se tornam grandes demais diante das provações maiores, e ela vem e nos dá suporte, como nos esclarece aí os companheiros espirituais, né? A nossa ação corresponderá a uma reação.
E essa será tão benéfica quanto o benefício for o nosso ato. Então, a gente tem que cooperar. Muitas vezes, a prece é um ato de amor, um ato de caridade. É como se você estivesse fazendo uma prece. Eu lembrei também, falando de cooperação, tem uma passagem de Ivone Pereira do Amaral, que conta, não lembro qual livro, que fala que, na sua época, Ivone Pereira do Amaral pegava o jornal local, onde tinha o nome de pessoas que se suicidaram, e ela orava um por um, nome por nome, ela orava por aquele suicida. E conta-se também que alguns deles vieram até ela para agradecer a prece. Olha o que é cooperação como obra, ajudando a obra do Criador. Então, como já falamos aqui, nós vivemos um regime de comunhão, estamos todos conectados. Todos conectados. Nós estamos cercados por espíritos que comungam e pensam iguais a nós e vibram a mesma sintonia. Então, a prece é um valioso recurso para que a gente sintonize com espíritos de faixas mais elevadas. E aí a gente consegue, dessa forma, aliviar um pouco as nossas aflições. Né? Então, vamos parar e vamos pensar um pouquinho qual é o propósito das nossas orações. É necessário pensar no bem, é necessário trabalho no bem, e mais ainda, é necessário lapidar os nossos sentimentos em busca do bem. Aí sim, a prece é um valioso auxiliar para aquele que busca um padrão de vida espiritual e não um padrão de vida material. Essa lembrança sua com relação a Ivone Pereira também me fez lembrar do Divaldo, né? Ele conta uma história que ele, uma vez lendo no jornal, viu uma notícia sobre um cara que havia sido atropelado por um trem. E ele anota na sua cadernetinha, ele diz ele que deve ter ainda uma cadernetinha vermelha, que ele anota os nomes das pessoas, fica orando por elas por um tempo. E que num dia de muita aflição, de muita tristeza, ele muito desanimado, assim, chorando na janela do seu quarto lá na Mansão do Caminho, vem esse espírito em direção dele e pede para que ele não chore. Porque foi a oração dele que fez que ele saísse daquele ciclo vicioso, porque ele se via constantemente o trem passando por sobre ele, porque ele cometera o suicídio. Então, existia um loop mental que ele não saía daquele loop. E foi a oração do Divaldo que fez com que ele pudesse sair daquele loop e disse que ele foi até próximo ao local, ele viu Divaldo orando na sua janela, o que permitiu com que ele saísse daquela condição. Você queria falar, Cláudia? Então, eu lembrei também de uma passagem em que Emmanuel conversa com Chico, né? E Emmanuel chega, o Chico está chorando, preocupado. Ele fala: o que aconteceu, Chico? Ele falou assim: minha irmã foi, né, foi hospitalizada e meu sobrinho tem dificuldade e tal. Eu estou preocupado com ele, acho que ele estava hospitalizado, ele tinha problemas. Ele falou assim: nossa, Chico, eu nunca vi você chorando por um familiar Oliveira, por um Almeida, mas a dor do Xavier é maior que a dor de um Silva, de um Almeida, de um Oliveira. Quer dizer, ou seja, a gente é muito egoísta ainda a ponto de orar só pelos nossos. Quando oramos, né? E a gente não... Imagina que eu vou perder tempo de orar para alguém que eu nem conheço. Longe disso, né? A gente ora somente para aqueles que a gente conhece. É que nem essa semana eu conversei com uma amiga: eu estou orando muito, estou em oração o dia todo, porque tem 2 pessoas internadas com Covid, amigas minhas. Mas você só ora para essas 2 amigas, por que você não ora por todos que estão com Covid? Olha como a gente ainda é tão pequeno nos nossos pedidos, né? A gente centraliza muito nos nossos. Os outros, que faz parte da minha vida, então eu não oro por eles. É aquilo que Jesus respondeu para o samaritano, né, Léo? Quando ele fala sobre amar o próximo,
e o próximo, quem é o meu próximo? Aí ele conta a parábola do bom samaritano, ele fala para o doutor da lei, na verdade. E ele distende a questão do próximo. O próximo são todos, é o semelhante. E a É o gente mais pensa, próximo, né? a gente pensa no próximo mais próximo, né? Nos meus. E o próximo é muito mais abrangente. Então a gente fala assim, nossa, teve um acidente de ônibus. Na onde? No Taiwan. Ah, Taiwan, tá bom. Mas se Ah, falar que foi Rio Claro, Rio Claro, nossa. Se for no meu bairro, então, meu Deus. Né? tem algum Então, conhecido? Né? Tem algum é, conhecido? Não, ai, graças a Deus. É assim, E uma como pena. e até a questão de saber como, né? Porque o próprio Evangelho vai falar da prece, nós estamos falando a Cláudia falou da amiga que está fazendo a prece, depois a gente vai preocupado com o ônibus, da onde que é, se for Taiwan, lá no fim do mundo não tem problema, né? Mas, mesmo olhando para a prece, ele vai falar da prece inteligível, eu acho que é importante a gente também tratar isso, porque às vezes nós falamos, eu estou fazendo uma prece, eu estou orando, mas nós não sabemos nem o que nós estamos falando, nós decoramos palavras, o Pai Nosso é muito isso, nós decoramos Pai Nosso na infância, e aí nós vamos repetir ele a vida inteira. Se nós pararmos para fazer o Pai Nosso consciente, a gente não consegue. Às vezes a gente para, não é possível, eu não vou conseguir fazer isso não, né? Então, e a gente vai repetindo maquinalmente e esquecemos que não é dessa forma mecânica. Então, até o fazer a prece, o pensar e nos portar diante do pensamento da prece, voltando de novo, busquemos o coração, né? Busquemos a sinceridade. Às vezes é melhor não falar nada, às vezes é melhor ficar em silêncio, só pensando em Deus, pensando nas coisas boas. Essa é a maior prece. Porque fazer que nem a senão, Maria Tereza, né? porque Deus vê o fundo do nosso coração ali, e às vezes nós estamos querendo disfarçar de Deus, sabe? Não, eu vou fazer umas preces bonitinhas, eu ouvi umas palavras novas ali no centro, eu decorei, né? E acho que agora vai dar certo, entendeu? Não estava dando certo porque eu estava usando o termo errado. E não é bem isso, né? Então que a gente possa ser Eu, me, consciente disso também. eu lembrei do Raul Teixeira. Raul É. Teixeira fala que a gente, nessa história do Pai Nosso, quando a gente decora, né, que fica tudo muito maquinal, que a gente começa assim, Pai Nosso, e quando chega no nosso, você não sabe onde que o Pai está, porque a mente já foi embora, né? Era nossa, agora é deles, né? Por aí. A gente quer muito orar para que o outro veja se está bonito. A gente não coloca sentimento na nossa oração. Somente assim, quando é em público, em eventos, e a gente quer fazer oração bonita. Imagina, eu vou fazer uma oração feia, vou fazer uma oração curta. É como, acho que a minha professora do Coen, uma vez a Virgínia me contou, uma das melhores orações é aquela em que você se coloca perante Deus e fala, Senhor, eu estou aqui. Não. Ai, meu Deus, Só isso já é uma oração, porque meu aquilo que o Pai do Léo céu. falou, aquilo que o Léo falou, o Pai sabe o que está no nosso coração. Qual que é o nosso propósito, a nossa intenção? O que é que mais vale? Eu posso falar bonito aqui, com aquele Pai Nosso decorado, né? Pai Nosso, que estás nos céus, a luz dos sóis Paz infinitos, infinitos, Pai em todos os aflitos. mas que seja só da minha garganta, só falado, recitado, lindo, maravilhoso, mas que sentimento que colocou ali. E pare no Pai Nosso, a gente entenda o que é o Pai Nosso, só e ponto, né? Pai Né? Nosso. Acabou a prece. Acabou a prece. Né? E que a gente aprenda, como diz lá no Evangelho, né? Que a gente aprenda a perdoar para ser perdoado. Que tenhamos um coração mais limpo, mais justificado, né? Que a gente possa buscar nos melhorarmos, nos conhecer melhor, o nosso íntimo, para que a gente possa olhar para o outro e entender, falar assim, puxa vida, né? Eu também sou assim, por que eu não perdoo? Por que eu não trato melhor? Eu também sou assim. Se ele é uma pedra no meu caminho, eu sou uma pedra no caminho de alguém também. Então a gente tem que entender, ter esse olhar. E aí sim a gente pode ser digno de falar, né? O Pai Nosso,
me perdoe as minhas faltas, né? Desde que eu perdoe os outros. Então, a gente não é digno de falar essa oração. Né? A gente tem O Pai que... Nosso é grande, é muito reflexivo nessa questão, né? A gente pegar cada pedacinho do Pai Nosso, nós vamos ver como nós não sabemos fazer prece. Está lá no capítulo 28, quem quiser aqui que está nos acompanhando, pega lá, estuda, tem parte por parte do Pai Nosso. Né? E para ficar bem claro, né, pessoal? Não quer dizer que a gente não deva orar o Pai Nosso, não é isso. Na Não, verdade, com tem que pôr certeza. sentimento no Pai Nosso. A questão é botar sentimento nisso. Assim como esse Pai Nosso do José Silvério Horta, que está no Parnaso da Leitura, que você citou, né? Se você colocar sentimento nele, é ok. Agora, se você maquinalmente só vomitar ele, não. Não. A questão é sentimento. Isso que saia do fundo, né? É como pessoas que pegam terço e vai orando. Mas vai orando, olhando, falando, conversando no meio de uma roda de gente. Será que eu paguei o boleto? Desliga o Se nós gás. já fizemos isso, nós já fomos católicos. Nada contra, pelo amor de Deus. Respeito todos eles. Mas tem que botar sentimento na oração. A palavra tem que ter sentido, né? Porque Isso. senão a gente não consegue ativar o sentimento, a gente não consegue ativar o nosso pensamento, a gente não se conecta, nosso fio não passa, né? Então a gente fica solitário na prece. Todo mundo esperando chegar, mas não sai da gente, né? Fica preso, como você colocou, não passa do céu da boca. Então tá todo mundo querendo agir, mas não passa do céu da boca. E tem um ponto importantíssimo que eu acho que não pode deixar de citar, que é assim, existe um momento nas nossas vidas ou de algumas situações em que nós já fizemos tudo o que nós podíamos fazer. E a oração nossa deve ser simplesmente assim: Pai, agora é contigo. Ou seja, é a entrega da fé, né? É a fé nos seus vários sentidos, mas a fé nesse caso é a fé da entrega, né? O que estava no meu alcance eu já fiz. Agora é contigo. E a Dalvani Né? colocou bem aí, ó, sentido e entendimento. Entender o nosso propósito, entender o sentido da oração na nossa vida, né? E trazer isso para dentro. É como eu falo, está lá no livro, lá, né? Sermos aí um emissor desse sentimento aí, para que isso atinja as pessoas, que nós estamos todos no oceano, tudo junto. E ela falou, uma pedrinha que cai ali atinge a todos. Então, que sejamos nós, nesses momentos de aflição, em que o mundo está vivendo, sejamos nós levar palavras de otimismo, de alegria, de bom ânimo, de oração, de sentimento, de vontade, de desejo, de querer o bem do outro. Acho que é isso fundamental, né? E também, para finalizar, da minha parte, a oração é tão importante. Nós temos uma possibilidade tão imensa dentro de nós para movimentarmos o que é possível da lei a nosso favor, como o bem Léo colocou, né? Você não vai derrogar nenhuma lei divina com a sua oração, não. Mas existem flexibilidades, digamos assim, movimentações que podem ser feitas. E a gente pode muito bem fazer. Então, nós temos uma força interior na prece que, via de regra, a gente desconsidera. E se a gente não tiver muito hábito de orar, pelo menos 2 vezes ao dia, nós temos que fazer uma oração. Ao acordar e ao dormir. Na questão da oração para dormir, se nós dormimos 8 horas por dia, nós passamos 2/3 das nossas vidas dormindo. E muitos de nós não se preparam para esse momento da vivência espiritual. Então, vai dormir? Ora. Ah, mas eu começo, eu durmo. Senta na cama. Mas se eu sentar, eu durmo. Fica de pé. Mas ora. Oremos. Não desperdicemos essa oportunidade de trabalhar, de aprender, de ajudar, de auxiliar, de servir, né? De fazer algo útil durante essas horas do sono. E a oração faz uma grande diferença nesse momento. E até a questão do sono, né?
É interessante porque, de fato, dá sono, né? Mas é verdade, a gente, né, tem que ser sincero, né? Mas o que nós precisamos fazer? Eu acho que nesse momento, a partir de hoje aqui, né, que possamos, nesse primeiro momento, pensar na prece. Bom, deixa eu pensar o que eu vou falar na prece. Porque é preciso ter esse raciocínio agora, é preciso ter essa razão. Eu vou entrar na prece de uma vez ou não? Eu vou pedir força, coragem, bom ânimo, bom, é isso que eu vou pedir. Bom, aí eu vou fechar meu olho e aí eu vou pensar então. Vamos exercitar isso, porque senão a gente vai nesse mecânico, no mecânico, no mecânico e a gente dorme. Então, pensa um pouquinho antes, aí entra, né? Fecha a portinha, nossa casa mental, desliga. Então, se a gente conseguir fazer esse exercício de parar, pensar o que eu vou pedir hoje, né? Que não seja nada material, que não seja nada para nós no sentido de ganância, de egoísmo, né? Vamos entender. Né? Vamos pegar que ferramenta eu vou pedir hoje. Ferramentas, eu acho que é isso. Deus está disponível para nos dar ferramentas para a vida. E nós falamos de preces para nós, preces para os outros, e que lembremos também de fazer preces para aqueles que estão desencarnados. Porque por vezes eles se sentem também abandonados, porque é comum e natural que nós esqueçamos de fazer prece para eles. Então eles também sentem essa vibração, sentem essa energia e podem ficar menos infelizes ou mais felizes, né? Acho que a dica também é boa. Bem lembrado, Léo. O nosso horário já está finalizando aí, né? Eu Ixi, gostaria só queria finalizar com uma frase aqui de Santo Agostinho, que ele fala no último parágrafo. Ele fala assim: a prece, como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. Então, que a gente possa ser tocado realmente por essa forma de orar, como o Léo colocou aí, entendendo que a oração, ela abre os caminhos em direção a Deus. Pode ser que você não consiga aquilo que você está pedindo, mas Deus vai te dar aquilo que você precisa. Pedindo ou não pedindo, Ele vai te dar aquilo que você precisa, porque Ele é misericordioso. Se pedir, vem mais fácil, né, Cláudia? Só que cuidado com o que pede, viu, gente? Porque eu parei de pedir que me dê paciência, porque a hora que eu peço paciência, acontecem situações para eu trabalhar a paciência. Eu parei de pedir. Eu falei, não vou mais pedir paciência nas minhas orações, senão fica muito atribulado o dia. Aí eu não pode pedir o contrário, Cláudio? Não pode pedir, me dá muito tumulto, aí vem paciência? Então, não sei, não fiz esse teste ainda, vou fazer. Eu não tenho essa coragem, não. É complicado pedir paciência, viu? Nossa, a gente ora de manhã antes de ir para o trabalho. Às vezes o Messias pede paciência nas nossas orações. Esse dia eu falei para ele no WhatsApp, falei assim, você pediu paciência hoje, né? Vê se não pede mais. Se quiser pedir, pede só para você. Porque tem hora que você pediu, obtereis. Está aí o tema. Pediu, ele vai dar. Só que ele vai te dar a ferramenta para trabalhar aquilo que você está pedindo, né? E aí, Paulo, qual é a música de encerramento? Essa pergunta é de Silvio Santos, né? Qual é a música? Não erguei as mãos, não, né? É a música que termina essa nossa reflexão aí da oração, né? E que a gente possa encerrar esse tema e a live, né? Essa primeira temporada que a gente está encerrando agora. Exatamente por esse motivo, eu trouxe um trechinho aqui da música Estrada Nova, uma Estrada Nova, de Oswaldo Montenegro. E diz assim: o sol já nasceu na Estrada Nova, e mesmo que o impeça, ele vai brilhar. Lembre se puder, se não der, esqueça. De algum jeito, vai passar. Eu conheço o medo de ir embora. O futuro agarra a sua mão. Estrada Nova. Que possamos trilhar estradas novas na nossa vida. Cada dia que amanhecemos é uma estrada nova que a gente segue. Gente, gratidão, obrigada por tudo que eu aprendi, por tudo que eu compartilhei com vocês dois.
com todos vocês que nos acompanharam. Foi muito rico, muito grandioso, para mim, de muito valor. Eu amo vocês, viu? Eu também queria agradecer Amor recíproco a muito. vocês. Queria agradecer muito a oportunidade, né, do aprendizado, das reflexões, de fortalecer os nossos laços, os nossos carinhos, né? A Clau eu aprendi a gostar ainda mais, o Paulo, então, eu nem não conhecia, passei a conhecer através da Cláudia, ou seja, essa ponte, né, Paulo, que está aqui do nosso lado, ó, que nos uniu, né? Agradecer muito a todos que estavam conosco aqui toda semana, depois a cada 15 dias, pela paciência conosco, né, Cláudia? Um grande beijo no coração de todo mundo. Legal demais, né? Vai dar Também saudade. agradecer demais a vocês. A gente vai ter outros projetos juntos, com certeza. É só, como você disse, primeira temporada, a gente retoma logo à frente. E gratidão enorme. Aprendi muito com vocês. Com todos que sempre estiveram conosco, gratidão a todos. Um beijo para minha mãe que está aqui no chat. Te amo, mãe. A minha E mãe amo também vocês dois. tá. A minha também tá. Um beijo para Lá. todas as mães aí. Viu, gente? Para mim foi muito bom, porque foi uma forma descontraída e alegre de falar do Evangelho. É isso que eu acho que o diferencial nosso aqui é essa, uma maneira alegre, descontraída de conversar sobre esse Evangelho maravilhoso que nos conforta, que nos alimenta. Então, gratidão a todos aí que compartilharam conosco, de perguntas, de mensagens, de tantos agradecimentos aqui no chat. É sempre muito bom isso, viu? E eu sou grata a tudo isso. Gratidão. Grandes amigos, né, que nos amigos. acompanharam aqui. Fiquem E a com gente Deus. vai se encontrar, deixa eu acabar essa pandemia, a gente vai se encontrar pessoalmente. Vocês dois vão se conhecer pessoalmente. Estão precisando, né? Estamos. Isso vai acontecer. Amo Beijo a vocês. todos, viu? Também. Muito, muito obrigado por tudo, gente. Um grande beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Vocês também.